Olá, meus amores, a paz do Senhor. Voltamos com mais uma aula para a glória de Deus. Eu espero que vocês estejam muito bem, né? Nós estamos estudando o Evangelho de João e nós vamos começar, porque a nossa aula é curta, né? Lendo o versículo que a nossa lição sugere, que está lá em João 2, do 13 ao 22. Vamos ler? Então. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: Que sinal de autoridade nos mostras, uma vez que fazes isto? Respondeu-lhe Jesus: Derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram que dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Esse foi o versículo que a nossa lição sugeriu. Vamos começar. O Templo de Jerusalém, ele foi instituído por Deus como um lugar de adoração, né? Onde os sacerdotes faziam orações pelo povo, faziam sacrifícios para pedir perdão pelos pecados ou para agradecer a Deus por algo. Nos períodos de festas, Jerusalém ficava superlotada, né? Viam pessoas de vários lugares, de várias cidades distantes, para poder entrar no templo, né? Fazer seus sacrifícios, suas orações, seus agradecimentos, para se purificar. Hoje nós sabemos que o templo do nosso Deus é o nosso corpo, né? E é por essa razão que nós devemos mantê-lo santo, para não prejudicar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, né? Para que não venha atrapalhar, impedir que Deus habite em nós. Então, antigamente, se tinha um templo, né? Feito mesmo de areia, de cimento, né? Como uma casa, um templo como a igreja aqui. Antigamente tinha esse templo e era lá que se fazia as orações, que se faziam as coisas, onde Deus habitava. Hoje, nós, além de termos a casa do Senhor para fazermos tudo isso, Deus, além de habitar lá, Ele também habita dentro de nós. Quando nós vamos à casa do Senhor, nós já vamos com Deus habitando em nós. Nós vamos para a casa de Deus, mas Deus já está conosco, né? Ele não fica só lá na igreja, né? Então, a Bíblia, ela nos mostra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, né? Então, vamos começar o nosso estudo dos tópicos, né? Em que o primeiro tópico ele fala assim: a autoridade de Jesus. Jesus ele frequentava o templo desde criança, mas quando ele chegou lá, que avistou a cena que desagradou a ele e que deixou ele irritado, foi quando ele foi lá nesse templo para poder comemorar a festa da Páscoa, porque lá no templo eram comemoradas várias festas, né? As festas das primícias, de Páscoa, de várias celebrações eram feitas lá. E Jesus ele foi nessa época para poder comemorar a Páscoa. E aí quando ele chegou lá, que ele se deparou com a situação do pátio, né? Do templo, onde as pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, né? Mas quando ele chegou lá, que viu aquela situação, ele ficou muito irritado, muito chateado e começou a expulsar os animais, começou a expulsar as pessoas que estavam fazendo vendas lá dentro, os cambistas, né, os comerciantes, e começou a dizer: saiam, saiam, é a casa de meu pai, o lugar precisa ser santificado, precisa ser limpo. E aí começou a expulsar as pessoas e os animais também. E Jesus ele foi bem claro, né, do porquê que ele fazia isso.
E as pessoas começaram a questionar, né? Que permissão ele tinha para fazer aquilo? Com que autoridade ele fazia aquilo, né? Por que que ele estava tomando aquela situação para ele, né? E os líderes dos judeus também, eles começaram a pedir a Jesus um sinal para que provasse a eles a autoridade de Jesus para fazer aquilo. E aí Jesus respondeu a eles: derrubem este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E aí está lá escrito em João 2,19. Jesus ele estava anunciando que o seu poder e a sua autoridade seriam manifestas quando ele ressuscitasse ao 3º dia após a sua morte. Jesus já estava falando de algo que ainda iria acontecer, mas eles não estavam entendendo isso. Então, depois da ressurreição de Cristo, eles passaram a crer e a respeitar a Jesus, porque eles começaram a ver que tudo que Jesus falava estava se cumprindo e era verdade, né? No segundo tópico, diz o seguinte: esta é uma casa de oração. O templo tinha seu propósito. O templo só podia entrar lá os sacerdotes, que eles que intercediam pelo povo, né? Eles eram que apresentavam, consagravam as crianças recém-nascidas que eram levadas para lá. Especialmente, era um lugar de buscar a Deus, um lugar de santidade, um lugar de reverência, um lugar onde não era qualquer pessoa que poderia entrar. E não poderia ser feito qualquer coisa, de qualquer forma, as coisas lá dentro, né? Era um lugar mesmo santificado por Deus. Quando Jesus ele teve aquela atitude de expulsar, ele fez com que as pessoas lembrassem do propósito do templo. Por que que o templo ele foi criado, ele foi levantado? Foi criado aquele espaço para que as pessoas pudessem se sentir mais próximas de Deus, mais perto de Deus, para orar, para pedir perdão, para oferecer sacrifícios, para fazer ali, se quebrantarem diante de Deus, né? Buscarem a Deus de todo o seu coração. Então era um lugar santo, onde as pessoas iam para lá para sentir a presença de Deus, para buscar a presença de Deus. Então tinha que ser um lugar consagrado, um lugar santo, e as pessoas tinham que respeitar esse lugar, né? É a mesma coisa na casa de Deus, na nossa igreja, né? A gente não vai para a igreja de qualquer forma, a gente não fica na igreja de qualquer forma, porque lá é um lugar que a gente vai para adorar a Deus, para buscar a Ele, para estar na presença dEle. É diferente de antigamente, porque hoje nós podemos fazer isso em nossa casa, em nosso trabalho, no ônibus, em qualquer lugar a gente pode ter essa comunhão com Deus, né? Ter esse momento de oração e tudo mais. Mas o templo foi separado para adoração a Deus. Então tem que ter essa reverência, tem que ter esse respeito pela casa do Senhor. E assim também com o nosso templo, que é morada de Deus, né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é templo para Deus habitar, então nós temos que consagrar, nós temos que ter um lugar santo, né, com reverência, com respeito, para que Deus ele possa habitar em nós, continuar habitando em nós, né? O terceiro tópico fala o seguinte: o comércio no templo. O templo era composto por 2 espaços, né? O lugar santo, que era onde havia peças especiais, como o altar de incenso, como um candelabro, como a mesa de pães, né? E um outro espaço, que era chamado o Santo dos Santos, que era protegido por um véu, né? Onde as pessoas não poderiam passar. Na parte externa, que era do lado de fora do templo, existia um pátio, com um grande pia de cobre e o altar do holocausto. Lá só era autorizado a entrada dos sacerdotes. E em volta deste templo havia pátios com nomes, né? Pátios de Herodes, pátios dos judeus, pátio das mulheres e o pátio dos gentios. E aí é onde acontecem as coisas. No pátio dos gentios era onde funcionava o mercado, era como se fosse uma feira livre, né? Com práticas que não agradavam a Deus. Você já imaginou a igreja aqui, se ao redor da igreja tivessem ali um mercado livre, enquanto a gente estivesse cultuando a Deus, orando e louvando ao Senhor, tivesse aquele barulho incomodando de feira livre, sabe, com aquele barulho de muita gente falando, gente gritando, olha o preço, olha o mercado, não sei o quê, e é tanto, e tá mais barato.
você não ia conseguir se concentrar, não ia conseguir buscar e adorar a Deus da forma correta. Então, eram práticas que não agradavam a Deus, porque estavam ao redor do pátio. E até ao redor do pátio tinha que ser santificado, tinha que ser, né, respeitado, porque era um lugar onde habitava o Santo dos Santos. E aí, em volta desse templo, haviam esses pátios. E o pátio dos gentios era onde funcionava o mercado, onde as pessoas iam para comprar, né? Porque antigamente, quando você oferecia um sacrifício para Deus, você pegava das suas primícias, né? Pegava os animais que você criava, os melhores animais que você criava, o mais bonito, o mais formoso, e oferecia como sacrifício para Deus para pedir perdão por um pecado, para se purificar de algo, para agradecer a Deus por alguma coisa, né? E hoje em dia não é mais dessa forma, mas antigamente era assim. Você pegava da sua colheita, se você plantasse, se você tinha colheita de alguma coisa, você pegava o melhor da sua colheita e oferecia para Deus. E nesses pátios, o que acontecia? Eles vendiam. Ao invés da pessoa chegar lá e levar algo que foi seu, que você plantou, que você cuidou, que você criou, um animal que você criou, você chegava lá e já encontrava para comprar. Então, o que não agradava a Deus era isso, eles aproveitavam o coração das pessoas quebrantadas, eles aproveitavam que o lugar era muito movimentado e a gente de todo que é lugar para ir para esse templo e começavam a vender, a comercializar os animais, comercializar, né, as coisas que as pessoas poderiam oferecer de sacrifício a Deus. E isso não estava agradando a Deus, né? E isso estava se tornando algo muito desagradável e incomodava, não só pela parte por venderem, né, que era como se estivesse fazendo as coisas de qualquer forma, mas também por causa do barulho que incomodava muito as pessoas que iam adorar, que iam buscar a Deus. Elas eram incomodadas, as pessoas não conseguem se concentrar dessa forma, né? Então, o que acontecia nesse pátio? Eles vendiam os animais, sendo que as pessoas ofereciam a Deus os seus animais e tinha que ser, né, seus, criações suas e tudo mais. Eles trocavam moedas, sendo que o templo ele já tinha sua moeda própria, mas aí os comerciantes eles começaram a levar moedas romanas, moedas gregas, moedas judaicas, e já estava corrompendo aquilo que era o propósito do templo, né? Que era a santidade, que era aquela moeda própria. E também tinha o comércio e o lucro, né? Que se aproveitavam das pessoas para ganharem dinheiro, se aproveitava da fé das pessoas, do coração quebrantado das pessoas para ganhar dinheiro, né? E além disso, a sujeira que eles deixavam lá era uma falta de respeito muito grande, né, com a casa de Deus. Era uma falta de respeito, era uma falta de temor, e nós temos que ter cuidado. É isso que eu quero deixar para vocês aqui para finalizar. Nós devemos ter cuidado com o templo que é o lugar onde Deus habita, que é o nosso corpo, né? Se o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus, que agora não é mais uma parede, não é mais um espaço, nós temos que cuidar, né? Se Deus tinha um cuidado de manter o lugar santo, aquele templo de antigamente, Ele também quer que nós mantenhamos o nosso templo santo, né? Nos purificando de todo pecado, buscando a Ele cotidianamente, né? Nos limpando, nos deixando com o nosso templo, com o nosso coração, com o nosso ser completamente habitável para Deus, né? E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em lugar sujo. Então, ele não vai habitar em um lugar onde a pessoa ela não se comporta como verdadeiro servo de Deus. Então, vamos ter cuidado de cuidar desse templo que é a morada de Deus, que é para que nós não venhamos perder a nossa comunhão com Ele. E assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula, né? E o objetivo principal da aula é vocês entenderem que o nosso templo hoje é o nosso corpo, que nós devemos cuidar e manter ele limpo, saudável e santificado para que o nosso Deus continue habitando em nós. Um beijo, viu?